Você observou que após uma lavagem de ouvido, uma limpeza de ouvido que você fez com o médico, isso não melhorou a sensação de ouvido entupido? Ouvido tampado, tá aquela sensação de pesado, tá te incomodando, às vezes tem dor no ouvido, coceira no ouvido, às vezes está até chiando o teu ouvido. Por que a lavagem de ouvido não melhorou? Pessoal, vou te contar, são várias causas para isso estar acontecendo, para não ter melhorado o ouvido entupido após uma lavagem de ouvido, tá bom? E vou te contar como você pode desentupir seu ouvido de outras formas, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Existem várias causas para o seu ouvido entupir. Claro, uma das principais causas realmente é o acúmulo de cera no ouvido, que é a orelha, né? Então acumula cera aqui, porque às vezes a pessoa tem muita produção de cera, principalmente a pessoa que tem a pele oleosa, produz acúmulo muita cera. Às vezes o paciente usa cotonete, fica lá empurrando a cera, incomoda essa situação. Então esse paciente vai ter um acúmulo de cera. Daí ao médico, ele vai observar, vai fazer aquele exame, coloca um aparelhinho no ouvido que é o otoscópio, a gente confirma que é a cera, a gente vai sugerir para ele uma limpeza de ouvido. Existem vários tipos de limpeza. Até vou deixar um link nesse vídeo aqui embaixo aqui para você. Eu te digo para você as principais opções que o médico otorrino pode fazer essa limpeza para você. Mas vamos lá, você foi lá no médico do postinho, alguns lugares até fazem com farmacêutico e feita a lavagem não melhorou. Por que isso não melhorou? Então, pessoal, como eu falei para vocês, é importante você fazer uma avaliação com médico especialista. A gente tem a anatomia, a gente estudou isso aí, a gente atende pacientes todos os dias avaliando o ouvido de todo mundo, tá? A gente estuda isso aí, faz cirurgia. Então a gente observa que nem todo ouvido das pessoas são iguais. Nem todo mundo tem o ouvido retinho assim. Às vezes o paciente tem um ouvido mais inclinado para cima, às vezes mais para baixo, e dessa forma a angulação e o jeito de fazer a limpeza muda também, tá? E a gente tem a técnica também adequada, não pode fazer muito forte a ponto que doa, não pode fazer muito fraco a ponto que não tenha pressão, então tem um jeito adequado e também a direção adequada que a gente vai observar e entende qual é a anatomia normal e como que é a sua anatomia, que às vezes acontece de um ouvido da mesma pessoa ser diferente a anatomia do outro ouvido também, tá? Ou às vezes o ouvido é muito fechadinho, também está em dificuldade. Então, a primeira situação é ser um médico otorrino, tá certo? Segunda situação, às vezes a cera está tão intensa, tão cheia ali, está antiga, às vezes está dura, está dificultoso para a gente tirar, que a gente faz a lavagem, às vezes sai um pouquinho do comecinho, mas aquilo lá para o fundo permanece ainda. Então talvez tenha que continuar, num segundo momento, fazer uma outra lavagem de ouvido. Só que talvez seja necessário conversar com o teu médico, pingar o remédio chamado Cerumin, tá? Ou similares que tem na farmácia, mas o mais comum que você deve conhecer, até vou falar o nome, né? Que é o Cerumin, existem vários, tá bom? E você pode daí amolecer essa cera. Tem um outro vídeo, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, que eu explico como você pinga o Cerumin, por que ele melhora bastante, mas é uma opção para você pingar e voltar nesse médico otorrino para continuar a fazer a lavagem, talvez na sua segunda vez, já resolve esse processo para você também. Então, a primeira situação, às vezes um feito com um médico especialista, tá? Segunda situação, realmente acumulou ainda cera ainda, tem que pingar uma medicação e vai ter que voltar nesse médico uma segunda ou terceira vez, às vezes, né, acontece. Você vai ter que, após pingar uma medicação, para amolecer essa cera também, tá? A terceira situação, pessoal, pode ser relacionada a uma infecção no canal do ouvido, que chama otite externa. Ele tem que ter um espaço bem amplo para esse paciente conseguir escutar. Se esse espaço estiver mais fechadinho, vai ter mais dificuldade para escutar por isso. Então, uma lavagem de ouvido não vai adiantar para esse paciente. E além disso, pode até doer, né? Porque como o canal do ouvido está machucado, pode até doer. Até não é bem indicado nesse primeiro momento. Então, o ideal é indicar medicações. Pode ser medicações para pingar, pomadinha, às vezes medicações vias orais, para desinchar esse canal e dessa forma vai melhorar a audição. Realmente, a lavagem não vai resolver. Outra situação também, pessoal, esse paciente pode ter uma perfuração do tímpano, tá? O tímpano é essa membrana aqui que divide a parte externa do ouvido com a parte interna do ouvido. Essa membrana ajuda também a paciente escutar. E se não tiver a membrana do tímpano íntegra, ou seja, normal, esse paciente vai ter alguns sintomas, dificuldade para escutar, escuta também parece que a respiração, pulsando ali também, e esse paciente não deve fazer a lavagem, porque se jogar água aqui vai diretamente para dentro do ouvido, não tem aquela proteção, como se o ouvido fosse um copo, né? A água bate lá no tímpano e traz a cera para fora, então a água bate no tímpano e traz a cera para fora, então se for a água, tiver lá, não tem tímpano ou está furado ele, não vai voltar e vai jogar tudo lá para dentro, não deve fazer a lavagem, então, se você tiver a perfuração do tímpano, quem avalia para você isso aí?
O médico otorrino, correto? Então vamos lá. Outra situação também, você tem essa sensação do ouvido tampado, incomodando, e não tem relacionado ao canal do ouvido, mas sim relacionado a uma secreção que veio do nariz. Imagina o nariz aqui, veio para esse caninho chamado tubo auditivo e está atrás do tímpano. Então você jogar água aqui não vai adiantar nada, porque a secreção está atrás do tímpano. Então, você vai ter que fazer o quê? Tratamento via nasal ou até medicação via oral para tirar essa secreção aqui que foi para o teu ouvido. Tem um outro vídeo que eu dou dicas para você fazer exercícios, medicações, que você vai ver nesse link aqui embaixo. Então, 3 vídeos eu separei para você relacionados a esse tema desse vídeo, tá bom? Veja lá para complementar esse vídeo também. Dou dicas para você exercitar essa tuba auditiva para tirar esse catarro também, pessoal. E a coceira tem muito relacionado também a acúmulo de cera? Olha, pode ser. Pode ser. Às vezes muito acúmulo de cera pode dar uma sensação de coceira, mas a chance de ser maior é ao contrário. Essa pessoa não ter cera, utiliza muito cotonete, grampo, dedo, ou seja, fica tirando essa cera e essa região do ouvido que deveria ter cera, tá? É natural, a cera é proteção, a cera não é sujeira. Essa região aqui da pele vai começar a ficar ressecada e dessa forma formando eczema e vai formar coceira por isso. É muito comum. A gente vai avaliar o paciente essa queixa, a gente vê que não tem cera nenhuma e já começa a ter esses eczemas, essa descamação no canal do ouvido. A gente orienta o paciente não cutucar mais esse ouvido, não fazer sua situação e indica medicações, que pode ser pomadinha, medicações vias orais, ou também para pingar para essa pessoa melhorar. Então essas são as principais situações que você fez uma lavagem de ouvido e não melhorou o teu ouvido, ou seja, está continuando entupido, você quer melhorar para desentupir esse ouvido, tem essas dicas para você complementar, também conversar com o teu médico otorrino. Pessoal, sabia que também que a rinite também pode favorecer você coçar muito o teu ouvido? Então eu vou deixar para você um link aqui embaixo aqui, de um e-book que eu escrevi para você, com mais de 100 dicas naturais para você que sofre com rinite. E lembrando que existe a rinite alérgica e não alérgica. Então, se você fizer esse controle, vai ajudar muito nessa queixa também de coceira no ouvido e o acúmulo de secreção que foi para o ouvido, que às vezes muita secreção pode para o ouvido, como falei para você, entupir teu ouvido. Então, deixar o link aqui embaixo, você vai ver várias dicas naturais, são mais de 100 dicas naturais. Veja nesse link e veja como você pode adquirir esse e-book, tá bom? E também, você já curtiu esse vídeo, já apertou o sininho, já se inscreveu? Do ladinho ali o botãozinho de se inscrever, já está escrito ali, seja membro. Agora eu tenho um canal de membros, pessoal. São 3 categorias, cada categoria tem benefícios exclusivos. Veja lá qual canal, qual a categoria que você se identifica. Seja membro desse canal, pessoal. Estou desde 2017 fazendo vídeos para vocês de qualidade, para te ajudar realmente, tá bom? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Agradeço a atenção.